O bloqueio da rua Luiz Vitório Galafassi, na subida do conhecido Morro da Busa, durante a Romaria ao Santuário de Caravaggio, gerou manifestações na Câmara de Vereadores de Farroupilha. Durante a sessão da segunda-feira, no espaço do Grande Expediente, os vereadores Juliano Balgarten, do PSB, e Gilberto do Amarante, do PDT, trataram do tema e fizeram questionamentos à Prefeitura de Farroupilha pela decisão tomada. O vereador Juliano Balgarten classificou a obstrução de parte da Estrada dos Peregrinos como uma decisão inadmissível. Algumas coisas que aconteceram, elas são inadmissíveis. Elas só comprovam e rechaçam e reforçam o carimbo de incompetência e inoperância por parte da atual gestão. Quando nós vemos uma atividade na qual ela é realizada no ano de 2024 e chega na sua 145ª edição e não tem o amparo necessário e a organização, nós vemos que falta gestão, falta organização. E se nós fôssemos colocar um quadro exposto com as palavras que titubeiam e o que fora dito, vai ficar escrachado: incompetência, incoerência, falta de organização, falta de gestão e falta de interesse. Então nós vimos o caso ali que, no apagar das luzes, no fringir dos ovos, a Prefeitura de Farroupilha emitiu um comunicado, acho que era umas 5:30 da tarde, trancando o acesso à Via dos Romeiros. Ora, não tinha capacidade de ser feito um estudo técnico anterior? Ora, faz uma semana que estamos vivendo o problema de chuva? Ora, e a programação e o planejamento, onde que estão? Será que não tiveram a capacidade de buscar um técnico, uma representação, sabendo que tem no corpo da prefeitura geólogo ou outros profissionais? Então fica algumas indagações. Quero cumprimentar o nosso ex-prefeito Pedro Pedroso. E fica aqui também, a gente ouviu muito tempo o gabinete compartilhado, mas na hora do bicho pegar, na hora do vamos ver, o gabinete compartilhado é assim: um some e o outro desaparece. Onde que estava o prefeito e o vice? Aliás, tem secretário de turismo na cidade? Onde que estava para fazer o amparo? Onde que estava para acolher? E eu, na condição de cargo de confiança na gestão passada, todos os anos eu trabalhei na Romaria. Faltou interesse, faltou vontade, faltou ligação, botar as pessoas para trabalhar, para colher os romeiros, como nós sempre fizemos. E parece que algumas coisas elas só servem quando convém. Quando é para fazer propaganda, está em todos os cartazes. Mas quando é para trabalhar, nem vi. E a gente viu a manifestação do reitor, o padre Ricardo Fontana, que várias imprensas ele se manifestou, e vários veículos de comunicação na imprensa ele se manifestou, e ele falou que a administração pública assinou um atestado de incompetência. Essa incompetência nós vemos falando há muito tempo, e ela só está cada vez mais visível. A Farroupilha da vida real é muito diferente do que a mídia, do que o marketing, do que as fábulas, porque é tudo lindo, tudo propagandeado, e é feio, é vergonhoso. Nós tivemos o vereador Amarante numa atividade hoje à tarde em Caxias do Sul e conversávamos com as pessoas que lá estavam e muitos disseram assim: agradece o teu prefeito, ele não teve a capacidade de botar uma placa de sinalização identificando os caminhos, orientando os romeiros, os peregrinos. Isso é um total descaso, não somente com a população de Farroupilha, mas com a região, sabendo que é pujante, sabendo que é desenvolvido. Então a gente tem que lamentar o que acontece na nossa cidade e mostra o preparo. E nós temos que dar nome aos bois, sim. Não adianta vir aqui falar o prefeito Fabiano Feltrin. Cadê o vice-prefeito Jonas Tomazini? Não é o secretário? Estão fazendo o quê? Estão fazendo videozinho, se preparando, que nem aquela cena, a pataquada que fizeram, botaram ao fundo um mapa, chamaram lá, o pessoal lá de dentro do gabinete me contou. Sempre chega, é aquilo que eu disse no off outro dia. Os olhos do Juliano, os ouvidos e o coração dele estão em cada canto da cidade, para enxergar melhor,
para ouvir melhor e para pulsar cada vez mais forte. E ainda mais mediante essas coisas que a gente tem presenciado. Então, eu fico o questionamento e as minhas indagações. Não está na hora de olhar com afinco para turismo, para o desenvolvimento das pessoas? Será que não conseguiram em 3 anos, porque 2021 foi o ano atípico por conta da pandemia, evoluir, melhorar, se precaver? No ano passado nós vimos a Guarda Municipal de Caxias tomando conta de Farroupilha. E eu falei aqui e reitero, tem que entregar a prefeitura para Caxias. Agora, nós vamos entregar para quem? A prefeitura que não consegue comandar nada? Nada! É impressionante! Garanto que se fosse para dar um piti e fazer um videozinho, estaria tinindo e trincando. Estaria, numa facerice. Então, eu quero me solidarizar. Há muitos comentários, muitas pessoas que me chamaram no dia de ontem, hoje, e passamos vergonha, Amarante, lá em Caxias, ouvindo que falta mais uma vez olhar para as pessoas. E aí, afinal, quais que são as prioridades? Se falou tanto em turismo, mas não conseguem fazer o tema de casos. Olha que eu já disse que na escolinha do professor Juliano tinham ficado com alguns temas de recuperação, mas nessa aqui é reprovação sem choro. É o básico, gente. Nós não estamos falando... Não foi alguma coisa que surgiu de agora. É uma coisa, E se fosse outro movimento de qual religião for, que tivesse ligação identitária com a cidade, teria que acolher. Porque nós somos uma cidade plural, mas uma cidade que tem nas suas raízes, que tem na sua organização, que faz parte da história, da memória e da formação. A imagem lá que veio, que deu todo o movimento, ela se confunde com a história da imigração italiana. Porque lá foi construída a primeira capela, lá há mais de 140 anos acontece uma festa, uma celebração, mas que não só movimenta as pessoas para irem, movimenta uma economia, que todo mundo... Daí quando é bonito, para falar sempre vira economia, mas daí quando é para fomentar a economia local não se consegue. Então, as coisas não fecham, as contas não fecham nessa gestão. Para o vereador do PDT, Gilberto do Amarante, a Prefeitura de Farroupilha poderia ter tomado providências antecipadamente para permitir que a estrada Luiz Vitório Galafassi permanecesse aberta aos romeiros. Eu também não podia deixar de falar do episódio que aconteceu na Romaria de Caravaggio. Porque se passou-se 26 dias do acontecido, do deslizamento de terra que lá houve, e não se tinha solução, ou os laudos técnicos apresentados até então, era que não tinha problema, porque senão a própria prefeitura não tinha botado máquina lá para retirar os entulhos que tinha lá naquele trecho da Antônio José Galafassi. Não tinha... retirado, não tinha botado pessoas para trabalhar, não tinha movimento de caminhões e ônibus público. Hoje de manhã eu fui lá, só tinha placas de obras, mas não tinha lá uma situação de emergências que não pode cruzar. Tinha lá placas de obra, mas eu ando em qualquer rodovia estadual ou federal, constantemente tem placas de obras. Obras. Mas, gente, só na Romaria... A nossa Romaria de Caravaggio, ela traz o movimento da nossa economia de Farroupilha e toda a nossa região. Não vamos também tornar-se isso uma situação irrelevante. O município ganha com isso, o nosso comércio ganha com isso. Ontem, no finalzinho da tarde, eu passei no centro de compras, não tinha como se movimentar lá. E eu perguntei, e os outros finais de semana? Os outros finais de semana não tinha ninguém. Mas ontem estava lotado. Por que será que estava lotado? Será que não tinha interferência da Romaria de Caravaggio nisso, no nosso comércio como um todo? Vamos ver o próprio comércio de Caravaggio. Como é que foi ontem o final de semana que era da Romaria? Então, é uma corrente. A nossa Romaria... é uma questão de religiosidade com o turismo, ou turismo alimentado pela religião católica, pelo todo o manifesto que o italiano trouxe consigo para a nossa região. Então não podemos contribuir negativamente,
Porque aqui eu posso citar alguns exemplos que teve riscos eminentes em nosso município e foram resolvidos. Por exemplo, aqui no Burati, nas proximidades do Moinho do Burati, o proprietário contratou 2 giratórias, foi lá, quebrou as pedras grandes que estavam oferecendo risco, levou técnicos, fez todo o que precisava, fundamentou isso e executou. Semana passada as máquinas já saíram do lugar e foi eliminado o risco iminente que lá tinha. A própria 448, aqui da estrada estadual que liga Farroupilha a Nova Roma, quantos deslizamentos havia nesse local? O prefeito de Nova Roma já resolveu isso, porque inclusive do lado de Farroupilha. Farroupilha não botou a mão, mas ele contratou máquinas junto com a sua equipe e resolveu o problema. Aí tá bom. Mas e Caravaggio, que é a padroeira da nossa Serra Gaúcha, mas a principal padroeira de Farroupilha, vocês acham justo no dia da Romaria dizer que está interditado? Então não é isso, gente. Eu não estou aqui criticando o laudo técnico, se é verídico ou não é verídico, mas inclusive tinha um laudo técnico anterior, que até o dia 25 à noite estava liberado. Mas então, estava liberado porque senão a prefeitura também não tinha botado gente trabalhar lá, porque senão não estava passando ônibus de escola naquele local, não estava passando caminhões naquele local, sem nenhuma placa de restrição. Aí o Romero de Caxias do Sul, do qual nós ouvimos sim chacota hoje de manhã, hoje de tarde, dizendo que por que não tinha nenhuma placa de identificação dizendo que estava obstruído aquele local? Mas não havia. Então, simplesmente, é uma maneira de tornar-se negativamente aquilo que é tradição. Estas manifestações dos vereadores Juliano Balgarten e Gilberto do Amarante foram feitas durante a sessão da Câmara de Vereadores da segunda-feira, 27 de maio. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.